Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira, curso de psicanálise pastoral. Essa aqui é uma daquelas áreas que você desenvolve na igreja com pouco preço, pouco prestígio. E por quê? Porque isso é um trabalho de aconselhamento, encaminhamento, acompanhamento, é um trabalho de beneficência. Ele entra ali naquela área do dom de socorro. Você já ouviu falar desse dom? Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Existe o dom de socorro. Um psicanalista pastoral é uma pessoa a quem você recorre para poder tomar conselho, buscar orientação. Vai ser alguém que vai te ouvir, dar a palavra a você. Sabe que, vez por outra, alguns pensamentos eles são pensamentos intrusivos e são recorrentes. Pensamentos intrusivos e recorrentes são aqueles que se intrometem na conversa sem serem chamados. A psicanálise chama-os de impulsos. E esses impulsos tomam conta da vida de uma pessoa. Veja só, nós estamos vivendo um contexto hoje em que muitos escândalos de irmãos e irmãs estão sendo publicados na internet. E a gente se escandaliza. Olha aquele irmão, olha aquela irmã. Você já viu esses vídeos aí no YouTube? Estão escandalizando o evangelho. O que está acontecendo é que os impulsos estão tomando conta das pessoas e esses impulsos estão sendo satisfeitos secretamente. Quando nós viemos para a psicanálise, nada nos escandaliza. Você que trabalha com psicanálise pastoral, não se escandalize com nada. Mesmo que seja aí um pastor de alta patente, uma cantora famosa, um grande pregador, e de repente você vê assim, olha, quem diria? Para os olhos de um psicanalista pastoral, tudo natural. Infelizmente, os impulsos tomaram conta, não somente da pessoa, mas também das redes sociais. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira, curso de psicanálise pastoral. E se você quer também tornar-se um psicanalista pastoral, não é aquele psicanalista profissional que ganha dinheiro com isso. É aquele que tem vocação no dom de socorro e que está aí aprendendo a ouvir os irmãos sem se escandalizar, para andar com eles aí 1 milha, 2 milhas, até uma légua inteira, até que ele se recupere, até que ele se restabeleça. Saudações, meus irmãos. Saudações a todos vocês que estão chegando aqui. Temos a presença do nosso irmão André Luiz, também o nosso irmão Nilson e a Verônica. Temos aqui também nosso irmão José Fernandes, nosso irmão Erlan Alencar, todos dando aqui a boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Gislene Sintra, também nosso irmão Lucivando. Conosco aqui o nosso irmão Renato, dando a paz do Senhor. Também temos aqui o nosso irmão Manuel Anderson, Lourival Silva, o Leandro e o José Silva. Todos saudando com a saudação cristã na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Hoje nós temos aqui a... Deixa eu ver aqui. Um recado. Pediram para eu fazer o compartilhamento deste link aqui, ó. O novo link, né, novo na transmissão, ou querendo melhorar, confira o StreamYard e ganha aí $10 de desconto. Porque você que quer fazer transmissões ao vivo, é a plataforma que eu estou utilizando, que é a StreamYard. E se você aderir aos planos dele, eu ganho um desconto, embora que eu use o plano gratuito. Você pode usar o plano gratuito também. Vamos continuar com o nosso assunto sobre ateísmo. E hoje, ateísmo na modernidade. E aqui está o nosso compartilhamento de tela, para nós rememorarmos aquilo que nós vimos já na semana passada. É necessário fazermos esse retrospecto. Começamos falando sobre Schopenhauer e Freud, um elo inegável, a tragédia grega e psicanálise, a outra cena e o Édipo, a filosofia pré-socrática e psicanálise, a presença de Sócrates na psicanálise, o banquete de Platão, uma revisita à transferência em Lacan,
Freud e Aristóteles, Die Vernunft e de Anima, a função significativa da palavra, o encontro de Carl Gustav Jung com a filosofia, mística e psicanálise. Todos esses temas nós já estudamos aqui, porque nós começamos o nosso curso em 2024, lá no mês de junho, estão lembrados? E agora em junho nós terminamos. Até você que vai estar começando o curso conosco agora, todas as aulas estão gravadas e você não vai perder nada. Vai só precisar assistir todas as palestras, isso no tempo que você disponibiliza. O tema deste mês, que é o mês de abril, ateísmo e psicanálise, necessidade ou contingência. Estamos utilizando aqui o artigo escrito por Sérgio Eduardo Cordeiro de Matos. E leitura. A partir da constatação do retorno do religioso na contemporaneidade, o autor reexamina as razões da edificação do ateísmo na modernidade e o papel que a psicanálise teve nessa construção. O autor mostra em seguida como a posição que assume Lacan frente à religião e ao ateísmo diferencia-se de Freud. E como nesta nova abordagem devemos tomar a questão do ateísmo de maneira local e não absoluta. Em outras palavras, Lacan se aproxima do problema e da noção do ateísmo para instrumentalizar-se clinicamente contra os desastrosos efeitos da onipotência, qualquer que seja seu motivo na subjetividade humana. Alguns nomes que você estudou conosco aqui no nosso curso, começamos falando sobre Arthur Schopenhauer. Depois nós falamos sobre os mitológicos, né? Os míticos. Depois falamos sobre os pré-socráticos. Então, são nomes que foram fazendo parte do seu dia a dia, do seu repertório. Entre eles, nós já falamos aqui das obras de Lacan. Dentro da teologia cristã, se nós formos falarmos aqui teologicamente, são nomes que a gente nem cita. Vou falar de Arthur Schopenhauer para quê? Eu vou falar dos mitos gregos para quê? Eu vou falar sobre a figura de Sócrates. Não tem sentido. Lacan, nem pensar. Como eu disse a vocês, são autores da psicanálise. E o que fazem, então? E nisso aqui eu sigo a ética de Irineu de Lyon. Aqui no nosso canal tem uma playlist completa sobre os grandes mestres da teologia cristã e eu falo sobre os pais da igreja. Porque os pais da igreja foram os gigantes da teologia cristã no século II até o século VIII. Entre eles, eu falo de Irineu de Lyon, ou Santo Irineu. E uma das frases atribuída a Irineu, que era um grande filósofo, é de que onde houver uma verdade no mundo, esta verdade pertence à fé cristã. Então, se você ouvir alguma verdade sendo dita na boca de outra pessoa que não é da nossa fé, não pertence ao cristianismo. A ética de Irineu diz o seguinte: o logos de Deus, a verdade de Deus, está esparsa pelo mundo. Então, o que fez Deus? Colocou a verdade no coração dos homens. Nós que somos cristãos, nós resgatamos essas verdades e trazemos elas cativa para o cristianismo. Então, a pessoa não pratica a fé cristã como você e eu, mas a verdade está nela. Essa verdade para o mundo, essa verdade para o dia a dia. Não confundir com Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Aqui também chegou o nosso irmão Edjailton. Uma boa noite, né? Seja bem-vindo. Começou agora a aula, meu irmão. Você não está atrasado, não. Estamos começando neste momento. Eu também estava numa reunião de obreiros, e só pude chegar agora. Assim, esses autores todos que você conhece têm as suas verdades, que não são verdades absolutas, mas são verdades para o dia a dia, verdades para o caminho. Como disse René Descartes, verdades provisórias, né? Verdades para o caminho. O que nós temos aqui? Nós temos o Lacan pegando a questão do tema do ateísmo. O que é o ateísmo? Sempre existiu ateísmo na história da humanidade? Não. A regra sempre foi a teocracia.
teísmo, politeísmo, monoteísmo, até o deísmo, mas nunca foi o ateísmo. E o que é o ateísmo? Ele é uma posição filosófica e existencial. Então, o que é uma posição filosófica? Os filósofos, eles sistematizaram para escrever contra a fé da crença de que Deus existe. Isso. Quem? Os filósofos. Isto é obra de filósofo. O ateísmo sistemático, com tratados, livros, enciclopédias inteiras, para defender de que Deus não existe, é obra de filósofo. Mas também sempre existiu aquele ateísmo existencial. E qual é a diferença entre o ateísmo filosófico e o ateísmo existencial? É porque as pessoas que vivem, elas vivem como se Deus não existisse. É isso. Esse é o ateísmo existencial. Pode perceber. As pessoas vão de um lado para o outro, assim, sem nem se preocupar se Deus existe ou se não, Deus não existe. Até teve uma frase que colocaram nas camisetas lá nos anos 90, é o seguinte: só Deus sabe a minha hora. Essa é uma frase ateísta. Ela é um ateísmo existencial. Uma pessoa que vive todos os dias da sua vida esperando para ver, pagando para ver se Deus existe ou se Deus não existe lá do outro lado, é um ateu existencial. Uma pessoa que abre mão de buscar a Deus, saber quem Deus é, como adorá-lo, como servi-lo, como agradá-lo. Essa pessoa é um ateu. Assim você vai ter um monte de gente que professa que eu creio que Deus existe, mas não serve, não busca, não se importa. Só Deus sabe a minha hora, na hora do juízo final ele se vira para o que é que ele vai fazer com a minha alma. É um ateu, mas ele é um ateu existencialmente. Ele não vive para a sua fé com Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus. E existe aquele ateu que ele é filosófico. Ele escreve livros, ele monta uma religião de ateus que o seguem também. Nós vamos encontrar esses autores aqui. Agora, a partir de que momento que surge esse ateísmo filosófico? É no tempo da modernidade. Então, já expliquei para vocês anteriormente de que você tem a antiguidade, você tem a Idade Média, e aí vem a Idade Moderna. E essa Idade Moderna, ela não acabou, não terminou a Idade Moderna. Porque depois da Idade Moderna vem o quê? Vem a Idade Contemporânea. Essa é uma divisão daquela história antiga, da história clássica. Mas, para Santo Agostinho, por exemplo, o que a gente chama de antiguidade era a Idade Contemporânea para ele. Para Galileu Galilei, aquilo que a gente chama de modernidade, para ele era modernidade. Quer dizer que essa divisão da história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, essa é uma divisão artificial. Ela não existe de fato. Ela é uma criação dos historiadores que vem lá do tempo da modernidade mesmo. Então a gente mantém para fins didáticos. Portanto, nós estamos aqui na modernidade, mas os filósofos já dizem que nós estamos na pós-modernidade. E na pós-modernidade nós vivemos o tempo do transhumanismo. Olha só um monte de palavras que você tem aí. Então, o que é a pós-modernidade? O grande expoente da pós-modernidade, quem usa muito essa palavra, é um filósofo chamado August Bauman. Então, esse August Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida, onde nada é concreto, nada fica para amanhã, tudo corre entre os dedos. Essa é a pós-modernidade. Tudo tem que ser instantâneo, nada tem que ser por muito tempo, tudo tem que se dissolver rápido, não tem muito preço, não tem muito valor, não tem muita valia. Então, se você quiser pesquisar, o nome do autor que fala sobre a pós-modernidade, August Bauman. Ponto. Daí, a modernidade já foi, e nessa pós-modernidade, o que aconteceu? Porque havia uma aposta dos modernistas, entre eles os
os ilustrados, os iluministas, havia uma aposta que era a seguinte: daqui a 100 anos, se nós continuarmos nessa batida, batendo nessa mesma tecla de que Deus não existe, escrevendo, ensinando nas universidades, ensinando nas faculdades, daqui a 100 anos, Jesus vai ser um mito igual Zeus, igual Poseidon. A ideia de que Jesus se tornaria um mito histórico. Foi na modernidade que surgiram as ciências, entre elas a psicologia e a própria psicanálise. Foi na modernidade que surgiram ali as grandes universidades. Já existia no tempo da Idade Média, mas na modernidade elas se tornaram colossos. E dentro dos centros universitários, o grande desafio era a fé, porque as universidades elas vieram do ramo católico, quer dizer, aquele mundo cristão, mundo medieval cristão, deu origem às grandes universidades. E dentro das universidades começou a se desconfiar sobre a existência de Deus. Aí você vai, quando isso veio para dentro da teologia, surgiu o liberalismo teológico. E no liberalismo teológico, Deus não existe. No liberalismo teológico, Deus, ele é uma pessoa que foi criado ao longo dos tempos pela ciência das religiões ou pela prática das religiões. Tudo isso aí eu estou só citando para vocês. As fontes, é só você pegar esses termos que eu estou utilizando aqui e colocar na internet. Aí você vai pegar as fontes que elas vêm rapidamente. Chegou aqui Alcirlei Costa. Graça, paz e misericórdia a todos. Amém. E também a nossa irmã Nice Cardoso. Chegou aqui também. Deixa eu tirar esse paletó ali. Embora que tá frio, né? Pronto. Já deu uma melhorada. Deixa eu desatar essa gravata também. Pronto. Vim na reunião de obreiros e não me desmontei. Pronto. Aí o que acontece? Havia a grande aposta de que com as universidades, os doutores nas universidades, ensinando o ateísmo, defendendo o ateísmo, depois de 100 anos, o mundo já seria todo científico, tudo que fosse religião seria apenas um mito. Não aconteceu. Estamos há quase 300 anos depois da época do início da modernidade, e a religião continua pungente, a crendice continua pungente, a superstição toma conta do cenário. Quer dizer que há uma estimativa de apenas 2% de pessoas no mundo que sejam ateus convictos. O restante dos 98% estão dentro de alguma tradição religiosa. E como você já tem nos acompanhado aqui durante todo o curso, você tem aquela prática saudável da religião e a parte doentia. Então, essa parte doentia, que aí é chamada de fanatismo, ela é o objeto de estudo da psicanálise pastoral. As pessoas que estão dentro do nosso nicho cristão, dentro da nossa religião cristã, mas que estão com sua psique adoentada. Aí vão em busca ou do psicólogo ou do psiquiatra. São os dois profissionais de grande referência. Psicólogo, psiquiatra. Mas e o analista? E o terapeuta? Bom, esse aí, o que é o analista? O que é um terapeuta? Que ajuda que ele pode dar? Ele vai medicar? Não, nós não vamos medicar. Ela não vai passar nenhum tarja vermelha, tarja preta. Não, não vamos passar. Por quê? Dentro da psicanálise, o remédio é a fala, é a cura pela palavra. É a pessoa pondo para fora, verbalizando, dizendo aquilo que está no seu inconsciente. Ponto. Aí vem uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 10 sessões.
E a cura? Cura, existe um melhoramento. É um melhoramento da psique, uma reorganização. É uma autoexplicação que a pessoa encontra com o auxílio do seu terapeuta. Mas cura, só Deus, só Cristo, só o Espírito Santo. Assim, dentro da religião, da religiosidade, tem muitas pessoas que estão à beira do tanque de Betesda, igual aquele paralítico, esperando o movimento das águas. Só Cristo cura aquele paralítico. E o anjo? O anjo balança as águas. Quem descer, desceu. Quem não descer, não desceu. Então, a psicanálise pastoral ela se insere nesse contexto do mover das águas. Cura é Cristo. Obviamente, tendo alguém que possa ouvir as suas amarguras, as suas agruras, até as suas loucuras, ajuda muito, enquanto a cura não vem. Dizemos isso aí, porque pode se perguntar, o professor Rogério, e o senhor, como que o senhor faz? Eu oro, é assim que eu faço. Então, meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Então, eu me aconselho com Cristo, eu me oriento com Cristo, faço a leitura dos livros, a leitura da Bíblia e recebo os conselhos da parte do Senhor. Agora, quando estou perto de alguém, que alguém me pede aconselhamento, orientação, aquilo que eu aprendi com o Senhor é o que eu pratico também. Como eu disse aqui no começo da nossa palestra, faz parte do ministério chamado de Dons de Socorro. Chegou aqui nosso irmão Wesley também. Boa noite a todos. O Eterno nos abençoe. Assim, estamos na modernidade. Aqueles que apostaram que a religião não iria sobreviver, perderam a aposta. E aqui surge o Lacan dizendo o seguinte, que o ateísmo ele é um fenômeno que ele não é um fenômeno absoluto. Ele é muito mais uma questão local. Você vê, o ateísmo de maneira local e não absoluta. Em outras palavras, Lacan se apropria do problema e da noção do ateísmo para instrumentalizar-se clinicamente contra os desastrosos efeitos da onipotência, qualquer que seja o seu motivo na subjetividade humana. Como assim? O ateísmo ele não é um problema para o ateu. Seja o ateu existencial, seja o ateu filosófico. O ateísmo ele é um problema para o crente, para aquele que vai em busca do socorro absoluto de Deus. Você vai ter uma horda de irmãos e irmãs dentro das igrejas que tem uma grande frustração. E frustração por quê? Porque Deus não cedeu aos seus caprichos. Não houve mimos de Deus. Houve cuidado, mas mimo não. Deus não cede aos caprichos humanos. E são caprichos que pode ser por uma coisinha ou por uma coisa muito grande. Você vê quando Marta e Maria chegam para Cristo, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase ecoa no coração de muita gente, porque Deus deixa que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Assim, tem muita gente que está frustrada com Deus, não saiu das paredes da igreja, está dentro do templo, mas tem um comportamento ateu. Está perdendo a fé. Já perdeu a fé. Acredite, tem gente que só está na igreja por causa que o pai está, a mãe está, a esposa está, o marido está. Mas ela mesma não estaria mais. Ou seja, seu coração não está mais em Deus. Algumas estão tomando coragem e estão indo embora, deixando o templo, abandonando família e acabando com tudo. Outras não, insistem ali. Nesse caso, esse ateísmo, ele é um ateísmo grave, porque ele está dentro do coração de crentes dentro da igreja. Aí você fala, mas que base bíblica que você pode apresentar para nós? Você vê o profeta Isaías. O profeta Isaías ele fala o seguinte, olha, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É ateísmo. É o que Isaías está apontando, ateísmo. Em vão me adoram. Quer dizer que é uma adoração vazia. Não é verdadeira como Deus quer. E se a gente notar que dentro das igrejas existem pessoas que só não deixaram um ambiente, porque é um bom ambiente,
e não estão ali por causa de um encontro com Deus, nem por fé em Deus, é essas pessoas que precisam de clínica pastoral. Falando em clínica pastoral, eu estou pedindo orientações a Deus, porque nós vamos terminar o nosso curso agora, no mês de junho, e não podemos ficar ociosos no conhecimento. Então, são dois caminhos que eu estou pedindo a Deus orientação, ou para continuar com mentoração com vocês, na psicanálise, ou para iniciar um curso de psicologia clínico-pastoral. Nós já temos aqui o projeto de psicologia pastoral, mas nós não temos ainda o curso de psicologia clínico-pastoral. Esse curso já está pronto, só para fazer a matrícula dos irmãos e darmos continuidade. E nós vamos notar a diferença entre psicanálise pastoral e psicologia clínico-pastoral. A psicologia clínico-pastoral tem mais aceitação do que a psicanálise. Isso aí já é certeza. Então, me ajudem em oração para saber qual dos cursos que a gente vai trazer aí depois que nós terminarmos em junho este curso aqui de psicanálise pastoral. Chegou aqui nosso irmão Fernando. Irmão Fernando, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Também nosso irmão Santos Paulo, boa noite, né? Vamos deixar aqui like, meus irmãos. Vou deixar o like. Bem, Deus abençoe. Obrigado, irmão Santos Paulo. Ao mostrar ainda que tanto a autêntica experiência religiosa, cujo maior exemplo se encontra nos místicos, como a sofisticada elaboração teológica dessa experiência, não autoriza supormos um Deus onipotente, naquele sentido comum de tudo saber, ver e intervir. Situação essa que inviabilizaria a experiência psicanalítica. O autor demonstra que a relação do psicanalista com o ateísmo não é necessária, no sentido de que, para sermos psicanalistas, devemos ser necessariamente religiosamente ateus, mas que a ligação psicanalista e ateu, ou psicanalista e religioso, é da ordem do possível ou do contingente. Como assim? Você está fazendo o curso de psicanálise pastoral, portanto, eu pressuponho que você é cristão. Bom, mas e os outros psicanalistas que não são cristãos? São todos ateus? Não creem em Deus? Aí que está. Esses psicanalistas que não são cristãos, não estão fazendo psicanálise pastoral, não são necessariamente ateus. O que se procura fazer é o seguinte: se você pegar o conteúdo teológico que você tem, a sua fé, o seu conhecimento bíblico, e você colocar ele adiante da psicologia, antes da psicologia, você vai agir pastoralmente, porque você vai agir como teólogo. Aí eu lembro a frase de Evagrio, né? Verdadeiramente teólogo é aquele que ora. Quando você pega o seu conhecimento da psicanálise e coloca adiante da teologia, aí você atua como um psicanalista. Então, se você pegar o teológico e colocar na frente da psicanálise, você age como um pastor, pastoralmente. Se você pega a psicanálise e coloca na frente, você age psicanaliticamente. Então, qual que é a proposta nossa aqui? Você agir como um psicanalista pastoral. E, nesse caso, você vai tomar todo o cuidado para que o seu dogmatismo, para que a sua ortodoxia, para que a sua piedade não venha como que eu vou dizer, assustar o irmão e a irmã que precisa de você como psicanalista. Vamos lá, meus irmãos. Se eles querem conselho pastoral, já tem o pastor da igreja. Eles procuram o pastor da igreja para uma orientação pastoral. Desde o começo, o que nós temos dito aos irmãos? Que o psicanalista é aquele que não se assusta, não se escandaliza e também guarda os segredos inconfessáveis das pessoas, o que é difícil ter alguém na igreja que saiba guardar segredos. Mesmo na Idade Média, quando surgiram os confessionários, foi difícil. Confesse os seus pecados para o padre. E o padre conhecia todos os pecados de todos os párocos
da sua paróquia. Ele não era o guardião dos segredos. Esses segredos muitas vezes foram utilizados na Inquisição para fazer perseguição às pessoas. Quer dizer que algo que deveria ser sacrossanto tornou-se profano. Quando surgiu a Reforma Protestante com Martinho Lutero, ele aboliu o confessionário e ensinou a doutrina do sacerdócio universal. Cada irmão é um sacerdote para o seu irmão. Então você, enquanto psicanalista pastoral, o que você vai fazer? Você vai ser um sacerdote para o seu irmão, mas não um religioso. Lembre-se, se você quiser colocar o pastorado adiante do analista, você vai agir pastoralmente. Se você colocar o analista à frente do pastorado, vai ser apenas o analista. A gente quer a junção dos dois. E como que faz lá o pessoal do mundo, né? O psicanalista? Ele atua profissionalmente. Pode ter certeza. Muitos e muitos analistas têm graves problemas psíquicos, da ordem do emocional, do sentimental, de traumas internos que ele carrega até o dia de hoje. E o que ele precisa fazer? Ele precisa recalcar o trauma que ele tem para que ele possa ouvir, para que ele possa tratar, para que ele possa oferecer terapia. Mas pode ter certeza, é por isso que existe a transferência. O analista ele absorve toda aquela carga que vem do seu paciente, ele tem que fazer a transferência para o outro analista. Como eu disse a vocês, como que eu faço? Levo tudo para Jesus. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. E você, o que você faz? Wesley. Professor, desculpe, mas se eu estou saindo um pouco do tema do ateísmo, porém nós estamos no último movimento filosófico transhumanismo. O homem, máquina, máquina, contudo, na estátua de Nabucodonosor, a rocha Jesus bate nos pés, estátua, mais tarde fraca por razão do barro, não liga ferro. Posso deduzir que é o transhumanismo? Você pode fazer uma aplicação, mas não é isso, né? Porque a pedra cortada assim ao auxílio das mãos é Cristo, que ele bate no pé da estátua e todos os reinos do mundo são feitos em pó. Então nós não podemos reduzir apenas a questão assim do transhumanismo. Abrange tudo, né? Porque todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. É o que diz a palavra de Deus. O irmão pode fazer uma aplicação pontual se o irmão estiver fazendo uma palestra sobre isso. Mas não é isso. Exegeticamente, vai bem além. Tanto é que aparecem ali os reinos políticos, e não somente políticos, mas espirituais também. Ou seja, você e eu, se nos aventurarmos a fazer um trabalho de psicanálise pastoral, temos que aprender a fazer mais ou menos como o terapeuta do mundo. Vou falar com cuidado para você não me confundir. Assim como aquele terapeuta profissional, ele precisa fazer a linha divisória entre as suas convicções pessoais, os traumas que ele tem, a sua ideologia político-partidária, e não transferir isso para o seu paciente, porque quem está sendo tratado ali é o paciente. Assim, nós também, na nossa fé cristã, temos que tomar o cuidado para que as nossas convicções teológicas não venham fazer uma inibição, uma censura ao irmão e à irmã que precisa da sua ajuda. Então, você se resguarda. Não, eu quero atuar apenas pastoralmente. Então, atue só pastoralmente. Não, mas eu quero atuar como um psicanalista pastoral. Então, você tem que ter esse distanciamento. Aqui é igreja, congregação, dogmas, confissão de fé, culto, liturgia, é isso. Aqui é clínica, aqui é aconselhamento, aqui é orientação psicanalítica. Então, você consegue fazer esse distanciamento? Deixa eu retomar aqui os nossos slides. Então, é como eu falei para o irmão, tá, irmão Wesley? Eu não vou dar continuidade a este assunto, assim, porque é fazer uma aplicação pontual, só pontual.
Não dá para poder ir para esse ramo aí como o irmão está querendo levar nesse momento. Então, introdução. Na atualidade, constatamos com surpresa o retorno do religioso de questões relativas à fé ou, de maneira geral, dos assuntos ligados à espiritualidade, desacreditando os profetas que proclamavam a morte de Deus ou a morte da dimensão religiosa no ser humano. Deparamos-nos hoje com uma nova paisagem religiosa que se apresenta, apesar das nuances, em todos os países do globo. Poderíamos descrevê-la assim: crescente desinteresse pelas formas religiosas institucionalizadas, busca de religiosidade de maneira individual e utilitarista, misticismo difuso, eclético, esotérico, denominado Nova Era, e unindo-se a isso, um reencantamento da natureza. Não faltam ainda, no quadro geral, fortes reações fundamentalistas e integristas. Sobressaem no mundo evangélico duas ondas que invadem o mundo: o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Então, nessa introdução, o autor, lembre-se que nós estamos utilizando o artigo de um autor, Sérgio Eduardo Cordeiro de Matos. Tema: ateísmo e psicanálise, necessidade ou contingência. Eu já disponibilizei a vocês o link aonde vocês encontram o artigo na íntegra. E o que eu fiz aqui são os recortes. Então ele começa dizendo o seguinte: aquela turma toda que apostou que nós chegaríamos ao século XXI sem religião nenhuma, perdeu. Quando falam aqui os profetas que proclamavam a morte de Deus, está se referindo a Nietzsche. Então, Nietzsche, o início da história de Nietzsche é que ele ia se tornar pastor. Ele formou-se teólogo. Ele era conhecedor daqueles textos gregos, os primeiros manuscritos gregos. E você pergunta, como que Nietzsche perdeu a fé? Como que Nietzsche tornou-se um expoente do ateísmo? Como que ele proclamou a morte de Deus? E os seguidores de Nietzsche tornaram-se todos ateus. Os que leem Nietzsche tornam-se ateus também. Assim, aqueles que apostaram na morte de Deus chegam no século XXI dizendo: o que aconteceu? O que aconteceu é que existe um crescente desinteresse pelas formas religiosas institucionalizadas. Mais ou menos, né? Mais ou menos. As pessoas estão em busca do divino, do sagrado, do miraculoso, do mirabolante, do sobrenatural. As pessoas estão em busca. E aonde que tem essas experiências garantidas para acontecer? Dentro de alguma instituição religiosa. Uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, terreiro. Então, onde que tem? Dentro de alguma institucionalidade. Um templo. Mas aí a gente já sabe que existe o desencanto. Que as pessoas vão, encontram a formalidade da religião e as obrigações que devem ser cumpridas em relação àquele templo, àquela religião. Daí as pessoas falam, mas é só isso? Não, se é só isso, eu vou ficar em casa, não quero mais. Mas não é só isso. Aí surge aqui o que ele chama de utilitarismo, misticismo difuso, eclético, esotérico, denominado Nova Era. É um nome genérico, Nova Era. Essa religião de Nova Era é porque eu já não acredito mais que o padre, o pastor, o rabino, o pai de santo são os mediadores entre eu e Deus. Eu não acredito mais. Aí o que fazem as pessoas? De uma maneira existencialista, vão em busca de respostas particulares para os seus dilemas, os seus problemas. Só isso. Vão em busca de Deus sem a igreja, vão em busca de Deus sem a sinagoga. Aí surgiu essa religião que é chamada aqui de religião de Nova Era, que é um sincretismo religioso. É um punhadinho disso, um punhadinho daquilo, e a desobrigação de ir para um templo para poder pedir a bênção de algum sacerdote. Vocês estão acompanhando o raciocínio?
Bom, isso só está acontecendo lá fora. Não, está acontecendo na nossa igreja. Então, na nossa igreja tem muita gente. Vocês lembram da moda de ir buscar a Deus no monte? Essa moda existe até hoje. Mas existe menos, né? Mas lá nos anos 90, quando eu me converti, buscar a Deus no monte era para todo mundo. Você ia para a igreja, mas depois você ia buscar a Deus com especialidade no monte. E Deus, na sua misericórdia e graça, né? Ele contemplou muita gente ali com a sua presença, com a sua graça. Mas depois institucionalizaram o monte também. Aí eu nunca mais fui. Para dizer a verdade, eu fui 2 vezes no monte só, em toda a minha vida. E uma terceira vez que eu fiz uma oração a céu aberto com um amigo, a gente tinha ido pescar, mas só isso. Então, nessa religião de nova era, o importante é eu sentir um frenesi, é eu ter uma convicção pessoal, íntima, né, de que Deus existe. E ele coloca aqui, e unindo-se a isso, um reencantamento da natureza, que é aquela questão de buscar os poderes mágicos da natureza, né, do copo ungido, do graveto que pega fogo, da flor que leva a maldição embora. Enfim, o ateísmo não desapareceu. A psicanálise sempre atenta ao dinamismo da cultura, conhecedora que é dos efeitos que as mudanças na civilização produzem nos modos de um sujeito representar-se e se satisfazer, não poderia deixar de se afetar com esse novo ambiente. E, mais uma vez, como no tempo de Freud, recoloca-se no seio do debate, desde o seu saber e sua experiência. Chega assim um tempo oportuno para reconsiderar e ressituar o velho problema entre psicanálise e fé. Não só a partir de novas perspectivas oferecidas pela psicanálise de orientação lacaniana, mas também pelas vias abertas e oferecidas por uma teologia viva e esclarecida que hoje se faz presente e acessível ao leitor interessado. O que o autor diz aqui é o seguinte: o nicho está aberto. Já que o ateísmo não venceu, quem está vencendo é a crendice, a superstição, a credulidade, a fé, a espiritualidade, a religiosidade. O que faz então a psicanálise? Olha o nicho aberto. Olha a quantidade de pessoas que estão aí para receber terapia, tratamento. São pessoas que estão em busca do divino. Vocês lembram que eu já apresentei para vocês aqui um livro? Veio na minha mão. Aqui. Esse livro eu ainda quero trabalhar ele com vocês. Esse livro é muito gostoso de ler e acredito que se a gente fizer um trabalho, vai ajudar vocês bastante. Ó. Lunáticos por Deus é o tema do livro, do Michael Largo, ou Michael Largo. Lendas, mitos e fatos. Lunáticos por Deus. Olha o livro. Comprei ele numa feira do livro, lá em Itanhaém. Tinha uma feira do livro lá, entrei, vasculhei, queria comprar um monte, só comprei um. Gostei bastante desse livro, Lunáticos por Deus. São pessoas que romperam com o dia a dia para dizer: se Deus existe, eu vou encontrá-lo. Aí você tem um nicho. Então, nicho essa oportunidade onde as pessoas estão fazendo algo. Então, simplificando. O nosso nicho é a igreja. Então, na igreja, como nós começamos o curso, vocês lembram? Tem pessoas que são alcançadas pelo milagre. Tem pessoas que são alcançadas pela palavra, pelo louvor, pela oração, pela comunhão, pelo partir do pão. Essas pessoas estão bem, não precisam do seu trabalho terapêutico. Essas pessoas já estão resolvidas, não são o seu nicho. Quem é o seu nicho? São os amargurados de espírito, são os desencantados com a religião, são aqueles que foram esquecidos na viagem, são aqueles que o culto perdeu o sentido,
São aqueles que passaram por algum trauma existencial e a liturgia está seca. Se você conseguir lidar com essas pessoas, seja bem-vindo aí ao trabalho do terapeuta. Mas se você não consegue lidar, então faz só um trabalho pastoral mesmo, já está de bom tamanho. Ou seja, tem muita gente frustrada com a religião. E pode não estar mais nem na igreja, mas está aí dentro da sua parentela ou dentro do seu círculo de amigos. Muito bem. Você pode lhe prestar o ombro amigo até o ouvido e aplicar as técnicas da psicanálise para que ele possa tirar lá do profundo do seu inconsciente a sua amargura contra Deus. Porque é uma amargura saber que todos são curados e eu não sou curado. Que o filho da irmã e da irmã tornou-se aí um popstar de Cristo e o meu foi parar nas drogas. É muita gente nessa situação que parece que são os esquecidos de Deus. Você já assistiu aquele filme Ben-Hur? E lá naquele filme Ben-Hur tem um leprosário. Eu assisti aquilo quando eu era adolescente. A imagem ficou gravada na minha mente para sempre. Naquele leprosário, distante da sociedade judaica, aonde a comida é descida por uma corda, medicamentos descem por uma corda também, ninguém pode se aproximar daqueles leprosos, até que o Ben-Hur ele vai lá e ele mesmo desce no leprosário e ele pega a irmã dele, que era leprosa. Então é uma cena bastante forte. Então é isso. Quem vai ter esse olhar? Hoje, quando eu estou participando de um culto na igreja, eu fico preocupado justamente com os proscritos, os esquecidos, os deixados para trás, os deixados para depois. E isso, inclusive, está fazendo bastante parte das minhas pregações. Aquele que virou a dracma perdida dentro da igreja. Aqui, Adilson Nascimento. Boa noite, né? É por isso que surgem os profetas de plantão, né? Precisa, né? Precisa dos profetas de plantão. O apóstolo Paulo falou que importa que hajam até heresias no nosso meio. O Wesley, ele fala aqui, né? Então foi ele que foi difundido o niilismo? O Nietzsche, ele é o autor do niilismo. Então ele praticava o niilismo e ensinou o niilismo, e os seguidores de Nietzsche também seguem o niilismo. O nada é que manda em tudo. Então o nada é absoluto. E o restante é tudo relativo. Difícil, né? Vamos lá. Então você já sabe que você tem um nicho para você trabalhar. Tempo de ateísmo. O ser humano, quase sempre, para entender-se e entender o mundo ao seu redor, procurou uma resposta recorrendo a quem? Aos deuses. É a clássica exortação: conhece-te a ti mesmo, encontrada em um dos frontispícios de um templo próximo a Delfos, sugerindo que o homem não pode conhecer-se, senão referindo-se a alguma extrema alteridade, um além. Contudo, após os efeitos e marcas que a modernidade deixou no mundo da fé, poderíamos perguntar se semelhante modo de agir seria hoje validamente praticado, ou mesmo possível de ser sugerido ao homem contemporâneo. Com a modernidade inaugurada por Descartes, a pergunta antes dirigida aos deuses retorna ao seu emissor, o homem. Desde então, é junto a si mesmo, tomado como sujeito e a natureza concebida como objetivável, que o ser humano procura encontrar a sua medida e suas respostas. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Então, tempo de ateísmo. Dá para acreditar que Sócrates ele foi acusado de ateísmo. Sócrates, dentro de uma sociedade grega politeísta, Sócrates frequentador de templos, o Sócrates que foi buscar a resposta para os seus dilemas em um templo, em Delfos, e havia lá no frontispício uma placa, né, um outdoor. Conhece-te a ti mesmo. E a sacerdotisa, na pitonisa,
disse a ele: você é o homem mais sábio do mundo. Ela disse isso em transe. E qual que foi a acusação que levou Sócrates à condenação? Ateísmo. Então, como assim ateísmo? Ele passou a ensinar os jovens a desconfiar do próprio conhecimento que eles tinham e conhecimentos que vinham dos mitos gregos. O Sócrates está corrompendo a juventude, por causa que está ensinando os nossos jovens a abandonarem os templos. Nossos jovens preferem ir para ter conversas com Sócrates do que ir para o templo, adorar os deuses. Com isso, ele foi acusado de ateísmo. Se você pega isso na essência, é o que eu falei para vocês do ateísmo existencial. As pessoas começam a viver como se Deus não existisse, mesmo estando ali dizendo Deus existe. É um ateísmo existencial. É disso que o Sócrates ele foi acusado também, de ser ateu e ensinar o ateísmo às pessoas. Não. A grande desconfiança das pessoas que abraçam o ateísmo é o seguinte: por que que Deus não intervém? Por que que Deus não toma providências? Por que que o bandido consegue planejar e executar o seu assassinato e um pai de família é enterrado e os filhos ficam órfãos e a esposa fica viúva e as contas ficam para pagar? Cadê Deus? Estamos falando de gente inocente no mundo inteiro. Nessa guerra que explodiu entre Israel e Hamas, no Oriente Médio. De que lado que Deus está, afinal de contas? Está do lado de Israel? E se a gente disser que Israel é a capital mundial do orgulho LGBT? Como assim Deus está do lado de Israel? Você sabia disso? Que uma das maiores passeatas, né, ou desfile do movimento LGBT acontece nas ruas de Israel. De que o arco-íris, que hoje é utilizado pelo movimento, foi estilizado por um judeu. Como que Deus está do lado de Israel e está contra o Hamas? Quantas passeatas LGBT aconteceram no mundo árabe? Quantas aconteceram na faixa de Gaza? Então você começa a pensar por esses extremos. Mas é por causa que o Hamas é adorador de Alá e Israel é adorador de Hashem. Quem disse? Quem disse? Através do que? Da Kabbalah? É isso? Através da gematria? Quem disse isso? Não é porque eu assisti no YouTube. Então, isso começa a colocar a mente da pessoa que pensa num parafuso. Por que que Deus está a favor de Vladimir Putin e não está a favor de Zelensky? O que está acontecendo lá em Brasília? Como que a gente pode ter um Congresso todo esfarelado, um judiciário tomando o noticiário o tempo todo, e, enfim, de que lado que Deus está? Então, a pessoa que é levada para um ateísmo, ela tem as suas desconfianças de que existe uma espécie de omissão de Deus. Deus está deixando a corda solta. Deus está salvando quem e como? Porque a pessoa quer uma resposta no âmbito do cósmico, né? do macrocósmico, do cenário político. Aí vem a nossa piedade cristã, nossa piedade de crente. Bom, eu vejo Deus no meu dia a dia, na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu emprego, no socorro bem presente na hora da angústia. Eu vejo Deus na palavra dele, dizendo, né? Eu habito num alto e sublime trono, mas com abatido e contrito de coração. Então, o mesmo conflito que tem no coração da turma lá de fora, também tem no coração do crente aqui dentro. Agora, a gente recebe esse conforto da palavra de Deus, tem um esforço na fé para continuar acreditando, a suprema graça de Deus. Aí você pergunta, por que essa suprema graça de Deus não alcança aquele miserável lá fora?
O apóstolo Paulo escreveu: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ponto. O apóstolo João disse: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora o calendário passou. 2000 anos se foram na folhinha cristã. E o mundo não é cristão. Você tem aí 2/3 da humanidade que não são cristãos e ponto final. Então, como que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens? E 2 milênios depois, 2/3 da humanidade estão totalmente alheias à existência de Cristo. E 1/3 da humanidade segue a Cristo dentro de seitas cristãs em lutas uns contra os outros. Então, aquela mente que raciocina, que pensa, que encontra essas contradições, fica na angústia da fé, ou no desespero da fé. Então, se for angústia, Kierkegaard fala, então, salta no abismo da fé. Não perde a fé, não. Mas se for o desespero da fé, né, da graça caístes todos vós que vos justificais pela lei. Perde mesmo. Perde por completo. Então, não é fácil, por exemplo, você trazer um ateu de volta. Não é fácil se falar de religião com um ateu. Nem o ateu filosófico e nem o ateu existencial. Não é fácil. Aí está um caminho espinhoso, né? Doloroso. Vamos lá. O advento da modernidade não foi um simples momento da história humana. Foi um horizonte, um modo de civilização característica, homogênea, que se irradiou desde o Ocidente, definindo-se por oposição ao tradicional. Assim, essa categoria afetou todos os domínios da civilização: Estado, sociedade técnica, costumes, ideias, valores, arte, moral, religião. Você tem aqui no um texto de Renan, né? Renan, citado por Domenech. A obra moderna só será terminada quando a crença no sobrenatural, sob qualquer forma que seja, for destruída. Organizar cientificamente a humanidade, esta é a última palavra da ciência moderna. Esta é sua pretensão audaciosa, mas legítima. Vejo mais ainda, a razão, após ter organizado a humanidade, organizará a Deus. Este é, portanto, o solo desde onde a fé e a religiosidade, um pouco mais tarde, serão duramente questionados pelos agora chamados mestres da suspeita, a saber, Nietzsche, Marx, Freud, Ludwig Feuerbach. Tudo começando com esse cidadão aqui, ó. René Descartes. Cogito ergo sum. Tema da nossa aula de hoje, como vocês veem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o tema da aula de hoje. Ateísmo e modernidade. Veja só. Eu já expliquei para os irmãos o seguinte: o ateísmo sempre existiu. Ou seja, o ateísmo existencial. É a pessoa viver como se Deus não existe. Deixa para lá, se Deus existir, ele cuida disso na última hora. Ateísmo existencial. Ateísmo filosófico. Tem um ponto de partida na modernidade. Quem dá esse pontapé inicial é um homem chamado René Descartes. René Descartes, ou Cartesius, ele escreve um livro chamado O Discurso do Método. E nesse discurso do método, ele explica como que funciona o ceticismo, que é a dúvida metódica. Então, o que é a dúvida metódica? Tá, você disse para mim que Deus existe. Eu posso duvidar que Deus existe? A dúvida metódica diz, sim, eu devo duvidar que Deus existe para provar que Deus existe. Se Deus não me deu o direito de duvidar,
que ele existe, então estou podado, estou censurado, estou limitado, e pode ser que ele não exista coisa nenhuma, que ele seja uma criação dos religiosos da fé. Então você tenta entrar nessa ideia do Descartes. Se Deus existe, vai haver uma prova racional de que Deus existe. Porque se Deus existe, ele criou a razão. Se Deus existe e criou a razão, é para eu usar essa razão. E eu não posso ter medo de usar a minha razão. Eu tenho que raciocinar e raciocinar aos extremos. E raciocinar ao ponto de poder duvidar que Deus existe. Isso aí é o discurso do método. Então eu vou duvidar de tudo. Eu vou duvidar de que Deus existe. E vou fazer esse caminho. Deus não existe. E vou dividir isso em partes. Aí ele coloca lá as 4 partes para que eu duvide de tudo. Realmente eu chego à conclusão de que eu posso duvidar de tudo e de todos. Eu me torno um cético. Não acredito em você. Não acredito em nada. Não acredito em ninguém. Duvido de tudo e de todos. Mas tem alguma coisa da qual eu não posso duvidar? Aí o René fala o seguinte: eu não posso duvidar de que eu penso. Porque a base da minha dúvida é o fato de eu pensar. Se eu penso, logo eu existo. Então a base da existência é o pensamento. Então eu não consigo duvidar de que eu tenho um eu. De que eu tenho um ego. De que eu tenho um eu pensante, uma res pensante. Aí ele fala da res pensante e da res extensa. A res extensa é o corpo. A res pensante é o meu pensamento. Então eu duvido de tudo, de todos. Não confio em ninguém, não acredito em ninguém. Eu só não posso duvidar de que eu penso. Porque a base da minha dúvida é o pensamento. E esse eu que penso é a res pensante. Aí surge a dúvida metódica, que vai sendo aplicado pelos demais, que vocês viram aqui na citação, até chegar a esses nomes que estão aqui embaixo. Nietzsche, Marx, Freud e Ludwig Feuerbach. São os expoentes mestres da suspeita, ou ateus da filosofia. Para a próxima semana, o combate da psicanálise contra a religião. Nossos agradecimentos aqui ao nosso irmão Wesley, que fez aqui uma contribuição nesta noite, uma colaboração. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Bem, uma colaboração institucional, né? A aula é sensacional. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Muito bem-vindo a sua contribuição. Nosso irmão José Silva. Professor, falar com os ateus filosóficos é uma das missões mais difíceis que nós vamos enfrentar neste mundo. Eu tive um aluno que no começo ele era ateu. Então, eu nunca preguei para ele. Mas ele sabia que eu era pastor e professor de filosofia. Então, o que eu fazia nas aulas de filosofia? Eu ajudava ele a aprender a pensar, raciocinar bastante. Raciocinar, e aos poucos ele foi cedendo, irmão José. Foi cedendo, e ele via a fé cristã em mim, e não nas pregações que eu fazia a ele. Outros eu dizia o seguinte: você é muito jovem para dizer que você é ateu. Você pelo menos já leu os livros das religiões? Não, Deus não existe. Então, leia pelo menos os livros das religiões.
É realmente uma missão bem árdua, hein? Muito árdua. O marxismo é uma religião. Justamente, irmão Wesley, o marxismo é uma religião, ele é mesmo uma religião. Você vê os fanáticos do marxismo, todos aí com foice e martelo na mão, e bandeira vermelha, e invadindo terras, e usurpando o poder. É uma religião de fanáticos. Vamos descansar, né? 11h15. Deus abençoe os irmãos pela presença aqui. Amanhã, terça-feira, aula de teologia do Novo Testamento, curso de mestrado. Amanhã nós começaremos a exegese sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós terminamos as aulas de exegese do Novo Testamento. Não terminamos o Novo Testamento, né, dos Evangelhos. Nós fomos só até a tentação de Cristo. Mas já dá para os irmãos perceberem como se faz a exegese dos Evangelhos. Amanhã a gente começa uma nova etapa, a exegese do livro de Atos dos Apóstolos. E depois, na quarta-feira, nós vamos aqui para a aula de mestrado em teologia do Antigo Testamento. Estamos estudando o livro de Jó. Aí nós vamos lá para aquela questão sobre Satanás, fazendo acusação contra Jó, Deus dando bandeira, quer dizer, Deus dando lastro para que Satanás atazane a vida de Jó, e depois, quinta e sexta, aos complementares. Paz, boa noite.